Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Luan, faço parte do time da Gueiros, sou coordenador da equipe técnica fiscal e contábil. Boa tarde, pessoal. Me chamo Fabrício, também faço parte aqui do time da Gueiros e sou da equipe do suporte técnico fiscal contábil com o Luan como meu coordenador. Hoje nós vamos estar apresentando para vocês um pouco do MIT, que é o módulo de inclusão dos tributos federais. Como o Fabrício falou, a gente vai estar apresentando um pouco do que se trata o MIT, quais são os impostos que entram em vigor agora no MIT e a partir de quando, quem são as empresas que são obrigadas a estar apresentando o MIT, né? Aqui, o MIT é a nova forma de enviar os tributos federais das empresas que veio para substituir a DCTF mensal. Quais são as obrigatoriedades do MIT? O MIT ele pega as informações referentes aos tributos federais, como já diz o próprio nome, e ele envia tributos como PIS/COFINS, IRPJ, CSLL, IPI, o RET, entre outros tributos federais. Empresas que não possuem débito, sem débitos desses tributos, não estão obrigadas, e empresas que têm saldo credor de impostos também não estão obrigadas a enviar. Caso vocês precisem de alguma informação mais detalhada sobre o MIT, estaremos deixando o link aí na descrição com o manual oficial disponibilizado pela Receita. Então lá vocês vão conseguir identificar melhor, tirar algumas dúvidas de vocês. Também dentro do MIT, da descrição, estaremos deixando alguns links da Central Soluções, com algumas perguntas e respostas, correções de erros que normalmente é apresentado no MIT, mas também aqui estaremos demonstrando a vocês alguns erros mais apresentados, como configurar o sistema para gerar o MIT e algumas correções e modificações referentes ao MIT. Como o Fabrício falou, a gente tem aqui o MIT, né, que ele foi implementado a partir agora de janeiro de 2025. Ele vai estar gerando, substituindo a DCTF mensal e utilizando os impostos federais. Aqui a gente tem os impostos, né, que estão inclusos dentro do MIT. Os tributos abrangidos pelo MIT são todos aqueles de tributação federal. Como, por exemplo, aqui a gente tem o PIS/PASEP e o COFINS, do regime de apuração, o IRPJ e o CSLL, no caso o Imposto de Renda e Contribuição Social. A gente também tem o IPI, que é o Imposto sobre os Produtos Industrializados, entre outros como o RET, né, que é o Regime Especial de Tributação, e aí, relacionado às incorporadoras, empresas de atividade imobiliária, etc. Pronto, aqui a gente já pode passar para o sistema. Eu vou estar demonstrando para vocês um pouco de como é feito a configuração como é feita a configuração dentro do sistema para a gente poder estar gerando o MIT, né? E alguns dos erros que é apresentado. Então, inicialmente, quando a gente pega uma empresa para poder estar gerando o MIT, a gente precisa ir nos parâmetros dela e habilitar a opção para realizar o cálculo dos tributos federais conforme a DCTF Web. Anteriormente, antes de 2025, a gente tinha a DCTF Web dentro do Folha, né, com os impostos INSS, que era alimentada o IR, pelas informações do E-Social, né? Isso. Que com essa substituição, agora todos os tributos federais, inclusive do Folha, as informações das retenções, da REINF, todas elas vão para esse novo módulo de inclusão da DCTF Web. Ou seja, o MIT vai ser um dos alimentadores dessas informações, levando as informações do fiscal para lá para a DCTF Web. O E-Social já vai levar as informações do módulo Folha. O FD REINF também vai levar essas informações das retenções e demais informações. Lembrando, né, o MIT ele veio para substituir somente a DCTF mensal, que era o que a gente enviava normalmente com o CSLL, o IRPJ,
para a Receita. Agora a gente envia o MIT, mas a FDRINF ainda permanece, não houve alteração na FDRINF. Lembrando que o MIT ele não tem o web service próprio. A Receita Federal informou que posteriormente poderia estar aí fazendo essa implementação desse web service, mas até o presente momento ele é um módulo de inclusão dentro da própria DCTF Web. É como se ele utilizasse o web service da DCTF Web para poder estar fazendo alimentando, né, essas informações lá nesse web service. Sim. Pronto, passando aqui para o sistema, as empresas que terão, vamos dizer, que entrarão em vigor o MIT são empresas do regime normal. Empresas do Simples Nacional, ela pode enviar, dependendo do tipo de apuração e da movimentação de impostos que ela vai ter. Mas as principais empresas que irão ter o módulo de inclusão serão as empresas do regime normal, lucro presumido, lucro real. Então vamos lá. Aqui a gente está com a empresa exemplo do presumido, né, para a gente poder estar demonstrando para vocês. Então a gente vai em controle parâmetros. A gente tem aqui uma nova vigência. Então, como a empresa, no caso o MIT, ele só entra em vigor a partir de janeiro de 2025, é necessário que a gente crie uma nova vigência nos parâmetros a partir de janeiro, para que a gente consiga, a partir desse período, configurar a empresa para que ela gere os impostos e antes desse período permaneça a configuração que a gente tem. Então, vamos dizer, se for necessário enviar alguma informação retroativa de uma empresa que perdeu o prazo, que não enviou, vamos dizer assim, vai conseguir enviar e também a partir de 2025 já vai ter uma nova configuração dentro da empresa. Então a gente cria uma nova vigência, podemos observar que aqui a gente já criou essa vigência, temos impostos federais aqui cadastrados nos parâmetros da empresa. FINS, SLL, a gente tem ali o IRPJ. Isso mesmo. Para empresas de lucro real, a apuração do IRPJ e SSLL já não se trata mais pelo módulo fiscal, ele já passa a ser pelo LALU, mas mesmo assim a tributação ela vai dentro do MIT. Isso. Tem a integração entre os módulos, que o que é calculado dentro do LALU vai para o fiscal e o MIT ele gera da mesma forma, não tem alteração, né? Então vamos lá. A gente vem aqui na guia federal, opções, e é necessário a gente marcar essa opção aqui, para que a empresa efetue o cálculo dos tributos federais conforme a DCTF Web. Por quê? Porque anteriormente, dentro da folha, a gente já tinha essa apuração. Agora a gente vai ter essa apuração também dentro do fiscal, junto com a DCTF Web, para que os valores que a gente tiver lá dentro da guia, no ECAC, sejam os mesmos valores que a gente tinha dentro da guia, dentro do sistema, né? Porque a gente possui aquela informação de apuração no caso, aquela telinha de apuração. Isso, a consulta de apuração. Né? Consulta de apuração, isso, exatamente. Então, após a gente marcar essa opção aqui... E lembrando, Luan, que para que o módulo MIT, o informativo MIT seja apresentado no sistema, tem que fazer essa pré-configuração, porque se, por exemplo, se o Luan desmarcar essa opção aí e efetuar cálculo dos tributos, quando ele for lá em relatórios informativos, não vai aparecer o MIT para poder ser gerado pelo sistema. Aí marcando essa opção, a partir da vigência 1 de 2025, vai poder estar fazendo o acompanhamento lá, gerando o MIT pelo sistema. Temos um probleminha aqui, mas já voltou. Vamos lá. Exato, como o Fabrício falou, é necessário que esteja marcada essa opção para que libere o módulo de inclusão dentro do sistema. Então, após a gente configurou, marcou essa opção, se a gente vier aqui em relatórios informativos federais, veja que a gente já tem um novo módulo aqui referente ao MIT. A gente está com uma apuração um pouco retroativa, mas não tem problema não, que a gente vai conseguir demonstrar ainda todas as funcionalidades do MIT. Então vamos lá. A gente fez essa configuração, já verificou todos os parâmetros da empresa, toda a configuração está correta. Então é necessário que a gente faça toda a tributação normal dentro da empresa. A gente importa as notas, verifique no caso a tributação do PIS e COFINS, e a partir do momento que a gente fizer essa configuração, né, já fez essa configuração, fez a apuração, podemos até apurar aqui. Eu vou colocar para apurar aqui o período, deixa eu só alterar aqui a periodicidade.
Vamos colocar aqui o atual janeiro de 25. Lembrando também, Luan, a parte das permissões, né? Porque às vezes faz essa pré-configuração, configura tudo certinho com o usuário gerente, mas outros analistas dali do escritório não têm a permissão desbloqueada para poder estar gerando o Meet. Isso, exatamente. Dependendo da configuração do sistema, por não ter no caso, configuração dos usuários, né? Por não ter a opção de dar, toda vez que inclui um novo módulo dentro do sistema, ou haver uma alteração de empresas, inclusão de empresas, de módulo do sistema, termina não possibilitando a utilização da ferramenta. Então, mesmo que ele demonstre lá em relatórios informativos Meet, fica inabilitado. Exato, fica inabilitado para que a gente possa fazer que a gente gere essa informação. Então, independente da movimentação que a gente tenha, ele gera essa impossibilidade. Pronto, pessoal, como a gente tinha falado, a gente ia realizar a apuração aqui e iria voltar já para a gente verificar. Pronto, vamos lá. A gente pode ver aqui, como eu falei, a parametrização da empresa. A empresa já está toda parametrizada, tudo certinho. A gente pode vir aqui e verificar a nota que tem lançado, né? No caso, a nota de saída. Como a gente viu, só vai ser gerado o imposto, no caso o MIT, quem tiver débitos dos impostos federais. Então, se só houver créditos, a gente não vai ter informação a ser gerada para dentro do MIT. Então, aqui, a gente tem aqui a nota, né? A nota no dia 30/1, vendas de mercadoria. O valor da nota 10 mil. Se a gente verificar aqui na guia estoque, a gente tem aqui o item, né, para fazer o cálculo do PIS e COFINS. Então a gente tem aqui PIS e COFINS, calculando o imposto, 10 mil, a alíquota tudo certinho. Então, a partir desse momento, como eu falei, a gente vai realizar a apuração. A gente já fez aqui a apuração dos tributos, então a gente já pode verificar aqui o imposto 4. Aqui a gente tem, e que em 2025 a gente pode colocar também o imposto 5. Pronto. Aqui os dois impostos federais que a gente tem dentro do sistema. Então, após a apuração, a gente verificar que está tudo certinho, verificamos a apuração, a gente pode vir aqui em relatórios, informativos, federais, MIT. Lembrando, Luan, nessa parte aí, no momento de gerar o arquivo para ser importado lá na DCTF Web, é muito importante não fazer alteração no nome do arquivo, porque é necessário que ele tenha essas informações que estão aí, que é a raiz do CNPJ, mais a competência ali, né? E o .json. Por quê? Se você fizer qualquer tipo de alteração nessa descrição, quando você for importar lá para o MIT, não vai ser importado. Ele vai gerar um erro, e às vezes nem vai gerar dentro do sistema. Aí, dessa forma, não fazer alteração na descrição. Você pode fazer alteração ali no caminho onde vai ser salvo, mas a descrição do arquivo não fazer nenhuma alteração. Exato. A Receita ela exige esse padrão, né, no nome do arquivo para que seja gerado corretamente, no caso que seja importado, porque se não tiver esse nome, ele não importa de maneira alguma. Então vamos lá. Aqui a gente vai vai selecionar o caminho que a gente deseja gerar o arquivo. Por a gente ser domínio web, a gente tem que localizar aqui, né, a pasta em si da máquina. Eu vou colocar aqui na área de trabalho para a gente. Vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, ok? Vamos, pronto. Dependendo da empresa, né, da informação, a gente pode vir aqui no botão outros dados. A gente vai configurar aqui a forma de tributação, no caso aqui é lucro presumido. Essa informação aqui ela já vem já nos parâmetros, né, o que a gente tem cadastrado nos parâmetros. Então a gente não precisa alterar essa informação. Aqui também a gente não precisa alterar a qualificação da empresa e nem as variações, aqui a gente vai deixar padrão. Se houver uma situação especial da empresa, aí sim a gente vai precisar movimentar o botão outros dados, colocar aqui o tipo da situação daquele arquivo que a gente está enviando.
Mas vamos lá, vamos cancelar aqui, não vamos gravar nada. A gente também tem a opção aí, né, Luan, de gerar o arquivo multi-empresas. Se Isso. você for ali no botão Exato. Empresas, você consegue gerar o arquivo aí de várias empresas de uma vez só. Exatamente, a gente seleciona, né, aqui no caso as empresas que a gente deseja, ok, e aí quando a gente for gerar, ele vai estar gerando as empresas que a gente deseja. Vamos aqui exportar o arquivo, ok, e um arquivo gerar, vamos lá, porque aqui a gente precisa dar um ok aqui e agora exportar. Exportação finalizada, vamos dar uma olhadinha lá na área de trabalho. Aqui ó, JSON. Vamos ver, vocês conseguem visualizar a tela? Não, né? Para vocês está somente essa outra tela. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que vai ficar o arquivo em si. Captura de janela. Captura o monitor. Vou capturar aqui o monitor todo com vocês, para a gente poder estar verificando. Vou tirar aqui a tela do sistema, depois a gente volta e a gente vai ter somente a captura do monitor. Aqui. Vamos lá. Aqui, como eu falei, a gente vai ter o arquivo.json. Veja que ele gera naquela nomenclatura que a gente tem lá, o CNPJ raiz do sistema, da empresa, né? MIT, a competência e .json. A gente acessando aqui, a gente poderia acessar com um bloco de notas, a gente consegue observar que ele tem uma estrutura padrão. Então, pessoal, não alterem essa movimentação, não alterem nenhuma informação referente a esse arquivo, porque vocês alterando, ele vai dar problemas lá dentro do MIT, né? Então, vamos lá. A partir dessa configuração, eu já posso demonstrar aqui para vocês que quando a gente gera o arquivo, a gente já passa da movimentação do sistema, que também não é mais enviado de forma automática pelo sistema, a gente tem que, como se fosse mesmo um SPED, a gente exporta o arquivo com as informações do sistema, acessa o portal do ECAC, DCTF Web, o local da DCTF Web. As declarações, no campo de declarações ali. Isso, e faz a implementação. Aqui a gente tem a tela, no caso da receita, né, do portal do ECAC, onde a gente vai ter a DCTF Web embaixo, no caso a relação de declarações, né, se já foi enviado a folha de pagamento, se já foi enviada a RINF, ele já vai estar constando aqui essas informações do período. E aí, para a gente conseguir importar o arquivo, a gente vai vir aqui, ó, módulo de inclusão de tributos federais. Ele vai demonstrar a tela de importação, você vai selecionar o arquivo desejado e vai fazer a importação. Dependendo da movimentação da empresa, ele vai demorar um pouco, porque ele vai validar aquelas informações contidas dentro do arquivo. E dependendo do arquivo, ele vai gerar alguns erros ou vai validar diretamente demonstrando os valores. A gente separou aqui para vocês alguns erros que normalmente a gente verifica dentro do suporte para demonstrar para vocês como é que vai fazer essa correção dentro do sistema. A maioria desses erros, né, Luan, eles se apresentam devido a inconsistências de informações lançadas dentro do próprio sistema domínio. Por exemplo, como é que eu posso... Deixa eu ver um exemplo aqui, bem simples. O número do CRC do contador. Muitas vezes lá está configurado um número com uma informação incorreta. Quando gera esse arquivo do MIT, ele leva todas essas informações do responsável da empresa, número de telefone, ele leva todas essas informações para serem validadas dentro da DCTF Web. Quando a informação está preenchida de forma incorreta dentro do sistema, ele vai levar essa informação errada e vai apresentar um erro. Eu creio que tem alguns erros aí que a gente separou. Como eu falei, os principais erros apresentados, né? Aqui a gente tem a listagem dos erros referente ao código de recolhimento.
Acredito que na DCTF mensal a gente já tinha a questão do código de recolhimento dos impostos, mas aí a gente já tinha uma particularidade que a gente não precisava informar todo o código O código completo, né? Código completo de Sem o recolhimento. sequencial. Isso, exatamente. E aqui para o MIT não. Veja que aqui a gente tem erros em 4 impostos: o PIS/PASEP, a COFINS, o IRPJ e a contribuição social. Todos a gente pode verificar que é o mesmo erro, o código do débito, o valor informado é inválido. Por que esse valor informado é inválido? Atualmente, dentro do sistema, os códigos de recolhimento ele possui 4 dígitos. Só que para o MIT é necessário que possua 6 dígitos, os 4 dígitos do código de recolhimento e 2 dígitos do sequencial. No caso 01, 02, vai depender do tipo da atividade que vai ser informada a partir daquele imposto. Então vamos lá. Para a correção desses erros é muito simples, não tem assim muito problema. Dentro do sistema, vou mostrar aqui para vocês, vou voltar lá para o sistema. Aqui dentro do sistema, a gente pode vir aqui na janela Arquivos, Impostos. A gente sempre lembrando de identificar qual é o imposto que está gerando essa divergência. No caso, está gerando esse erro, essa inconsistência dentro do MIT, né? No caso aqui, vamos verificar primeiro o PIS. Então, vamos lá. Impostos, vamos procurar aqui o cadastro do PIS, eu acredito que é o 4, não é isso? Lembrando de criar sempre uma nova vigência, né, Luan? Isso, exatamente. Para não alterar aí movimentações anteriores, não gerar nenhuma inconsistência. Pronto. Aqui a gente tem data 4 de 2006. Vamos criar uma nova vigência. No caso, janeiro de 2021, janeiro de 2025. No caso, é o período que a gente está movimentando. E aqui na guia de recolhimentos, a gente pode ver aqui que no código da receita normal, a gente tem o 8109. Como a gente falou, só possui 4 dígitos, que é o padrão que a gente já tinha anteriormente. Mas aí com essa inclusão, o sistema, a Receita obriga o usuário a ter os 6 dígitos com o seu sequencial. Vamos lá. Esses códigos de recolhimento, recomendando vocês verificarem com a Receita, com consultoria, uma pessoa possa lhe ajudar essa informação para a devida empresa. Porque o código ele não é um padrão. Mesmo que tenha movimentação, ele não é um padrão. Pode ser que tenha aquele padrão em diversas empresas, mas ele vai conforme a atividade da empresa. Por exemplo, o RET, né? O RET ele tem acho que é o 3109 ou é o 8209, algo assim. 166802, algo assim. Ou é 106801 e o 106802. Pronto, o 01 e o 02. O 01 ele seria para as incorporadoras enviar, no caso para as construtoras enviarem o imposto do REC. E o 02 ele já passa para a incorporadora. Então a gente vê que vamos dizer, tem um padrão ali que seria o código de recolhimento, mas o sequencial ele já distingue a atividade da empresa. Isso, o que a empresa vai estar informando, aquele imposto que a empresa vai estar informando. Então, é necessário que vocês avaliem exatamente qual é o código de recolhimento que a empresa vai ter, qual a movimentação necessária que aquela empresa vai informar, né, para a Receita, e verifique o seu devido código de recolhimento, para que aí sim a empresa gere as informações corretas. Então, vamos lá. O código de recolhimento do PIS é 02, 810902. Então a gente inclui o 02, grava. Podemos confirmar, ele vai dar uma mensagenzinha por conta da apuração, porque ele criou uma nova vigência e está alterando uma informação do imposto, então ele volta o período de apuração. A mesma situação vai ser para o COFINS. A gente pode ver aqui, quando a gente altera o imposto, ele volta à vigência. Então, sempre importante o controle de vigências. Vocês que já movimentam o domínio, vocês já têm um conhecimento desse controle de vigência. Não esquecer de fazer essa alteração conforme a vigência para não ter um problema maior dentro da empresa, né? A gente vai vir aqui em recolhimento, a gente tem o 2172, vamos incluir aqui
o sequencial. Lembrando mais uma vez, né, pessoal? A gente está incluindo esses sequenciais aqui, mas vocês sempre avaliem o código de recolhimento, verifique no manual que a gente vai estar passando também, vai estar anexando na descrição o link referente aos códigos de recolhimento e as demais informações do Meet. E qualquer dúvida que vocês venham a ter referente ao Meet, vocês podem estar abrindo uma solicitação de suporte, que aí a gente aqui da equipe fiscal, a gente vai estar atendendo vocês, tirando as dúvidas, e até se vocês precisarem de ajuda, né, no passo a passo, a gente vai estar ajudando vocês também, então não se preocupe. Aqui para CSLL e o IRPJ também que gerou o erro, então vamos, nova vigência, vou incluir aqui também o 01, né? E aqui o imposto 7, que seria o IRPJ, mesma situação. Vamos criar uma nova vigência. E aqui também 01. Feito isso, né, Luan? Quando a gente faz a alteração aí no cadastro do imposto, é necessário que a gente faça uma nova apuração para que seja considerado esse código de recolhimento ali na apuração. A gente fez essa alteração, faz a apuração novamente e gera um novo arquivo do MIT. Quando a gente gera esse novo arquivo do MIT, aquele erro que foi apresentado, ele já não vai mais tá sendo apresentado na hora da importação para a DCTF Web. Isso, exatamente. Eu vou aqui fazer uma nova apuração com vocês. Vamos fazer aqui, processar novamente o período. Quando está processando o período, eu vou aqui só gerar aqui a tela no caso do bloco de notas, né, para que a gente possa estar demonstrando melhor para vocês como é que vai ficar a movimentação. Aqui é a área de trabalho. Aqui, vamos lá, deixa eu tirar aqui a tela da frente, né? Esse aqui, captura de tela, vamos lá. Aqui eu vou puxar aqui, né, a informação dos impostos. A gente pode ver aqui que novamente foi apurado o imposto do PIS, o imposto da COFINS. A gente vai novamente em relatórios informativos federais, MIT. Aqui a gente não vai alterar, vai deixar o mesmo caminho. Se a gente observar, acho que se vocês conseguem verificar aqui comigo. Vou colocar aqui para monitor. Vou tirar aqui a tela do sistema e vou mostrar aqui para vocês o bloco de notas. Se a gente verificar aqui o bloco de notas, a gente pode ver que esse aqui é o arquivo que a gente gerou anteriormente, né? Para o PIS, cadê? Débito de PIS, o código. Ele está aqui, ó, 8109. Já está na quebradinha. Aqui, ó, o código 81, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. O 8109. Então a gente vê que ele não tem um sequencial cadastrado. Isso serve também aqui para a COFINS, o 2172. Ele não possui, a gente tem o valor da apuração aqui, mas ele não possui o código do recolhimento. Se vocês quisessem vir aqui alterar o código de recolhimento de forma manual, poderia fazer, mas aí não é o recomendado, tá? E também na próxima vez que fosse gerar o MIT, ele ia apresentar esse mesmo erro. E lembrando que esses erros eles vêm das informações que são cadastradas no sistema domínio. Ou seja, tem que estar tudo bem alinhado dentro do domínio para não estar gerando nenhum tipo de erro, nenhuma inconsistência. Isso, exatamente. A gente vai ter aqui, a gente já gerou, né, um novo arquivo, então vamos aqui na parte do sistema, vamos acessar novamente o arquivo e aqui, não, esse aqui não, ele não atualizou ainda não. Vamos exportar, né? Exportação realizada.
83, pronto, a gente pode ver que atualizou o arquivo. Se a gente vem aqui pelo bloco de notas, a gente pode ver que o código de recolhimento, o código do débito aqui, ó, ele já foi alterado. Então ele já não é mais o 8109, ele já tem o sequencial, e aí aqueles erros que a gente tinha referente aos impostos, eles já serão corrigidos dentro do... sendo sanado ali. Isso, exatamente. Fazer a importação. Vamos aqui tirar a captura do monitor, vamos voltar aqui para o slide. Pronto. Então, esse erro que a gente tinha aqui, a gente verificou que é muito fácil fazer a correção desse erro. Então, não tem dificuldade. É mesmo se atentar, ver qual é a informação, que ele até fica descrito aqui, ó, o código do débito. Ele descreve a você o que é, então é só ler realmente. Caso vocês queiram, consegue pesquisar até esse erro na Central Soluções. A Central Soluções vai ser uma grande amiga de vocês como analistas, contadores que vão estar movimentando o sistema. A Central Soluções, além de ter passo a passo, tem alguns erros, algumas correções de erros, treinamentos, algumas dúvidas, tem perguntas e respostas dependendo do procedimento. Então, a Central Soluções, ela é uma grande parceira de todos que movimentam o sistema. Então, a gente recomenda que vocês também dêem uma olhadinha na Central Soluções, vai ser agregar bastante ao conhecimento de vocês referente ao sistema. Passando para cá, a gente tem aquela informação que a gente falou anteriormente, a questão do responsável, o registro do CRC. Por quê? A gente tem dentro do sistema, vou mostrar aqui para vocês novamente o sistema, que aqui em controle contadores, vou colocar aqui o contador exemplo, a gente tem aqui o CRC. Podemos observar que o CRC ele só tem números 0-8. Para o MIT, esse código ele está errado. É necessário que ele tenha a informação completa, que no caso ele tem o código inicial e a sigla da UF de emissão, do estado que foi feita a emissão. Então vamos dizer, aqui teria um PE. Vou fazer PE porque a gente é aqui de Pernambuco. Um PE, pronto. Então aqui já teria uma alteração no código no CRC, que aí essa alteração ela também vai interferir diretamente na movimentação que a gente tem do... Como vocês podem observar, tem informações ali, ó, como o CPF do responsável, o telefone do responsável. Deixa eu alterar aqui a tela para vocês poderem estar verificando essa informação que a gente está passando para vocês. Só um minutinho, tá? Aqui a gente pode tirar, vamos voltar aqui, minimizar aqui a tela. Pronto, aqui ó, a gente tem todas as informações que o sistema gera, o período de apuração, que aqui é no caso o mês e o ano, os dados iniciais, sem movimento, qualificação PJ, no caso sem movimento falso, né, porque a gente tem movimento dentro do arquivo, a qualificação, qual é o tipo de tributação do lucro, no caso aqui lucro presumido, as variações monetárias, o responsável pela apuração que ele vai puxar. Então, a partir desse responsável, veja que ele já começa uma informação do contador, né? Então, todos os registros do contador. Então, aqui a gente pode ver o CPF que a gente cadastrou do contador, o telefone também com DDD. Então, todas essas informações é importante para dentro do MIT. Então, quando vocês forem verificar uma empresa que ele estiver gerando erro, sempre olhe essas informações cadastrais, para que ele possa estar gerando os dados corretamente. E aí, evite os erros posteriores dentro do MIT. Exatamente. Outra coisa muito importante de verificar seria aqui dentro do sistema, a questão do controle empresas. Sabemos que novas empresas, quando cadastradas, normalmente a gente salvar aqui nessa informação para que a gente possa gerar um arquivo novo. A gente sabe que essa informação aqui do contador, muitas vezes a gente pode terminar até esquecendo e ficar como contador exemplo, que é o padrão que já vem dentro do sistema quando a gente vai ter aquela nova configuração. Então, aqui
a gente seleciona o contador correto, que possui o cadastro, para que quando gere as informações para o MIT, ele gerar corretamente. Então são algumas coisas básicas que a gente tem dentro do sistema, mas que ele faz uma grande diferença ao gerar as informações do MIT ou até outros informativos, como o SPED contábil, o SPED SCF, a REINF. Muitas vezes gera erro de certificado digital porque o contador está errado, vamos dizer. Você vai enviar a REINF pelo certificado de procuração. E aqui está o contador exemplo sem certificado. E aí você, não, mas o certificado está na empresa. Mas aí, no caso, está no cadastro do contador. Mas o contador que está no cadastro da empresa está incorreto. E aí são coisas básicas que realmente são importantes para o sistema. E aí, conforme essa informação, como a gente só alterou a informação básica do contador, não alterou nada que envolva a tributação em si, a gente pode vir aqui em relatórios informativos e gerar novamente o arquivo do MIT. Fim da exportação. Vamos abrir aqui o arquivo novamente. Aqui ele atualizou. 29. E aqui eu vou demonstrar para vocês novamente. Tira o sistema aqui. Ó, a gente antes tinha o código de recolhimento. Cadê? O CRC, pronto. Veja aqui, ó. A gente agora tem o CRC com a sigla, que no caso era a sigla da UF do contador. E aí a gente já corrige também aquele erro que a gente verificou aqui dentro do slide, que seria o erro do contador. Então a gente vai assim, é possível que ocorra outros erros? É possível sim, mas aí... A maioria dos erros está relacionada às informações que estão dentro do sistema, né? Essa parte cadastral mesmo. Tanto do imposto quanto informação do contador, do responsável da empresa, pode estar apresentando esses erros. Lembrando para o pessoal que utiliza o domínio local, né? A informação do MIT, algumas dessas opções, elas só serão demonstradas para vocês se você estiver com o sistema na última versão, né? Isso. Então, sempre se atentar que semanalmente a domínio está se atualizando, saindo novas informações para que a gente possa estar sempre atualizado e evite que, vamos dizer, vocês percam algumas informações, prazos ou até alguns erros, porque normalmente ocorrem alguns erros referente a algumas informações por falta de atualização do sistema. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida referente ao que a gente falou, vocês podem estar entrando em contato conosco do suporte. A gente vai estar auxiliando vocês sem problema algum. Podem estar colocando até no vídeo aí, no comentário do vídeo, a gente vai estar tentando falar com vocês. Vocês são clientes. Se você for colocar alguma dúvida no comentário, você detalhe qual é o contrato que você está falando, detalhe bem sua dúvida, que aí a gente vai estar cadastrando uma solicitação de suporte e vai estar sanando sua dúvida, respondendo, ligando para você, para que possa sanar todas as suas dúvidas referente ao MIT. Como eu falei, não se esqueçam de acessar a Central Soluções, pesquisem, conheçam as ferramentas que a Domínio disponibiliza para vocês e também sigam as nossas redes sociais. É importante vocês seguirem nossas redes sociais porque sempre a gente vai estar atualizando sobre uma hora com suporte que a gente tem toda quarta às 4 horas. Então, novos assuntos. Se vocês tiverem sugestões, né, de novos assuntos, que vocês têm interesse assim, ter um aprofundamento de informações, pode estar colocando nos comentários que a gente vai avaliar com todo carinho e vai preparar todo um conteúdo para estar repassando para vocês. Por aqui, como a gente pode ver aqui, sigam nossas redes sociais no Instagram, gueiros_pe, LinkedIn e YouTube.